muito interessante. Nós estamos no começo de um novo ano, o ano de 2020, e a Ana vai bater um papo com a gente sobre, vamos dizer assim, traçar as metas para esse ano. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, enfim. Muita gente tem planos e às vezes só tem o plano da boca para fora. Nós temos que internalizar esses planos e fazer isso acontecer. Ana, muito obrigado mais uma vez pela sua participação no nosso programa para discutir um tema tão interessante como esse. Eu que agradeço, tudo bem? Então tá bom. Ana, promessa todo mundo faz. O problema é cumprir. Exato. Uns vão parar de engordar, né? Tem... Vou fazer academia, vou correr, vou fazer isso igual eu. Eu tô correndo já não sei quanto tempo e a barriga só tá crescendo. Correndo do quê, né? Correndo do quê? Justamente, tem muitas pessoas que viram ano, vestem roupa de uma cor, de outra, várias situações que acham que isso que vai mudar a sorte delas no ano de 2020, né? Quando, na verdade, quem faz acontecer, quem tem que traçar, quem tem que se colocar no controle é a própria pessoa. Não é uma cor de uma roupa que vai fazer com que isso mude totalmente sua realidade. Eu estava lendo outro dia uma frase muito interessante que diz assim: quando um marinheiro ele afunda o navio por 3 vezes ou mais, ele sempre bota a culpa no mar. E a culpa não é do mar, a culpa é dele. Justamente. E a mesma coisa a gente, né? A gente tem mania, o ser humano tem mania de sempre botar a culpa em alguma coisa e menos nele. Então, uma vez um senhor, já há muitos anos, ele me disse assim: seu Antônio, a melhor coisa que tem na vida é às vezes a gente ir para uma estrada bem tranquila ou para a beira de um rio e pensar e botar tudo aquilo em prática. Mas pensar não é com o coração, é com a cabeça. Justamente, Antônio. Isso aí é um processo que eu faço. Todo ano eu tiro um dia para fazer uma imersão em um local verde, aberto e tudo, onde eu começo a internalizar o que eu vou querer realizar durante o ano. E estabelecer metas, para mim, eu vejo que primeiro tem que partir de uma visão. Você tem que estar olhando para algo grande, sabe? Não é só botar uma meta, eu quero emagrecer, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Não. Qual que é a visão maior? Como você se imagina quando alcançar isso? Se a pessoa quer conseguir um emprego, por que ela não se imagina já como gerente? É a visão que faz você destrinchar ela e estabelecer pequenas metas que faz com que o negócio aconteça. E quando você se coloca, se sente, se imagina, vive já aquele momento antes, a sua motivação não é só, por exemplo, emagrecer, mas é ver uma vida saudável, ver você vivendo uma vida saudável, é ver você fazendo acontecer saúde, ver o seu corpo, imaginar você na frente do espelho com o corpo do jeito que queria. Então é muito além do que só uma meta. Tem que vir de uma visão. Agora, não é também colocar coisas absurdas na cabeça, né? Justo. E tem muita gente que quer 3, 4, 5 coisas e, basicamente, é impossível, não é por aí o caminho. Quer dizer, você tem que definir, eu quero várias coisas, mas eu tenho que definir aquilo que é prioritário, aquilo que vai dar uma base, que vai dar um ancoramento para as outras coisas. Não é querer tudo de uma vez. Justo. Né? E até, por exemplo, como eu falei, você parte de uma visão, aí tem que ter data, tem que ter quantidade, tem que ver se não pode ser só... tem que ser desafiador. Não pode ser muito fácil, mas tem que ter um pouco de desafio. Senão você se acomoda e às vezes nem vai, nem continua. Mas também não pode ser algo assim, nunca fiz um faturamento desse, do nada, em um ano eu vou fazer. Então, já quero, nunca fiz uma produção dessa, em um ano eu vou fazer. Ok, mas o que você vai fazer para que isso aconteça? A meta... As pessoas acham que é um desejo só. Não, a meta é algo sério. Tem um autor que chama Napoleão Hill, ele fala, tem que ser como um desejo ardente, sabe? É o que você quer e o que você vai fazer para acontecer. Se eu preciso contratar consultoria, se eu preciso trazer novas pessoas, se eu preciso mudar a forma de gestão da minha empresa. Então, dependendo do tamanho da sua meta, vai o grau de organização e de investimento e de pagar o preço de fazer com que ela aconteça. Não pode ser algo exagerado, mas tem que ter aquela dose do desafio para você não se acomodar e não deixar de fazer. Todo desafio tem um preço. Justo. Tudo você paga. Às vezes você paga através de dinheiro, às vezes você paga através da sua exaustão, do seu cansaço.
E eu tenho um ditado comigo, quanto mais você sua no treinamento, né, menos você sangra na competição, durante a competição. Quer dizer, às vezes eu tomo como base também uma pessoa que corre aí 100 metros. É uma corrida talvez a mais importante do mundo, você correr 100 metros em 8 minutos e pouco, 9 segundos, aliás, 8, 9 segundos. E tem gente que treina 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos para correr 9 segundos. Para chegar em primeiro lugar. Questão de milésimos de segundos. Quer dizer, será que você teria tempo, teria paciência para treinar esse tanto para correr? Então a vida da gente é feita de metas. Esse cara treinou a cabeça dele para isso. Justamente. E essa é a questão. As pessoas querem ter logo as coisas, mas elas não se preparam. Elas não pagam o preço. Correr uma maratona, uma meia maratona é fácil. Chegar lá e correr. Difícil é você passar o ano inteiro preparando para ela. Fazer, realizar, ter uma empresa próspera, no dia lá sentir, ver, sentir o resultado, é fácil fazer isso. Difícil é você passar 5, 3, 2, 1 ano preparando, pagando gestão, pagando consultoria, trazendo os melhores profissionais, se organizando, tendo a visão clara, porque meta tem que ser algo claro. Difícil é isso, é pagar o preço para fazer as coisas acontecerem. Sentir que vai ter é muito fácil. Agora, preparar, é aí que está o diferencial entre quem faz acontecer e quem não consegue. E essa conversa que nós estamos tendo, ela serve para você que é produtor rural, para você que é empresário, para você que é dona de casa, para você que é estudante, enfim, serve para todo mundo. Agora, quem assistiu essa São Silvestre agora... Justamente. Você viu aquilo ali? Quer dizer, faltava, sei lá, 1,5 metro, 2 metros para chegar. E o que estava em primeiro lugar, um garotão que foi treinado, só que ele esqueceu de um detalhe, olhar para trás. Porque todo corredor faz isso. Todo corredor experiente, ele dá aquela olhadinha para trás para ver onde é que está quem está atrás dele, em que lugar que está, a que distância está. E ele não olhou. Ele deve ter imaginado o seguinte, a vitória é minha. Só que esqueceu que atrás tinha um cara muito experiente. E chegou em primeiro. Então, nem sempre quem está na frente, chega na frente. Justamente. E a preparação é que faz ter essa maturidade para que a maturidade, é o tempo. Exato. É o tempo de janela que faz você enxergar as coisas bonitas ou as coisas feias. E um outro ponto, Ana, que eu acho interessante, é que, de maneira geral, as pessoas não se valorizam. Sabe? Às vezes colocam até sonhos pequenos, metas pequenas, ou nem colocam metas porque acham que elas não vão conseguir, não vão alcançar. E o pressuposto para fazer com que essas metas aconteçam é primeiro entender que não tem ninguém, nem nada na responsabilidade de fazer acontecer as metas a não ser essa pessoa. Eu, Ana Carolina, sou responsável por todos os meus resultados, bons ou ruins. Não, e a mesma coisa nós aqui num programa de televisão. Justamente. É a mesma coisa. Quer dizer, se você não tiver preparado, se você não tiver mais ou menos consciente daquilo que você está fazendo, a coisa não chega lá. Então, o que nós temos que fazer? Eu já passei do meu 65, então a gente não pode, por exemplo, parar de estudar. Você tem que estar por dentro do que está acontecendo. Você tem que estar por dentro do que está acontecendo ao seu redor e fora dele também. Justo. Né? Então, eu acho que a vida de uma pessoa, a vida profissional, a vida íntima de uma pessoa, ela é conseguida com o tempo. Ela não surge de hoje para amanhã. É muito simples muita gente falar, nossa, aquele cara é rico. Mas ninguém imagina, às vezes, o que ele passou. O preço que ele pagou para chegar naquilo ali. Né? O tempo que ele investiu. E se você quer algo... Agora, às vezes, é o seu momento, agora em 2020, de entender, parar para sentar e avaliar todos os erros que você já cometeu durante todos os anos passados. E por que cometeu, e por que ele aconteceu? O que está acontecendo? O que você ainda não sabe que está te gerando esses resultados. Porque quando você descobrir o que é o certo, tentando, fazendo, estudando, buscando pessoas, consultoria e tudo, quando você descobrir, o caminho fica muito mais fácil. Mas tem um trajeto. É como se fosse uma trilha. Você tem que ir abrindo ela, você tem que ir abrindo essa trilha para você passar. E à medida que você vai abrindo, você passa, e olha o que é o mais legal. Sempre quando você cresce, você contribui de alguma forma. Sim, claro. Quando você abre, fica mais fácil para que outras pessoas, talvez até os seus, da sua família, ou de algum sentido, vão também.
E aí você abre o caminho e leva todo mundo com você. E isso também é extraordinário. Tem um amigo meu, ele usa muito, tudo que ele vai fazer na vida, ele fala assim, bom, agora eu tenho um plano de voo. O que é um plano de voo? Eu vou sair de um ponto A e vou até um ponto B. Quantas horas eu vou gastar daqui até lá, andando mais ou menos ou voando a uma velocidade X por hora? Justo. Quanto que eu vou precisar de combustível para chegar lá? Então eu tenho que ter mais combustível, como se eu fosse para mais longe, mas no entanto, eu preciso de mais para ter segurança. Quer dizer, o avião cai por quê? Ou é uma falha mecânica ou faltou combustível. Aí ele desce. E aí é um ponto importante que você falou. Você tem que sair de um ponto A e um ponto B. Se você não tiver o ponto B e não souber onde é que está o ponto A, acabou, não fica adianta. difícil. Você vai ficar rodando. Vai ficar rodando. Você tem que saber onde você está, quais são os erros, quais são as dificuldades e saber o que você quer de uma forma específica, de uma forma mensurável. E aí, se você quiser pesquisar mais sobre metas, tem um negócio que chama SMART, que é uma forma de definir meta, que se você pegar isso e definir para tudo que você quer, baseia uma visão, tá olhando para algo, baseia nessa visão e subdivide um plano de ação, coloca pequenas metas, aí você consegue fazer acontecer. E isso é em qualquer área, qualquer uma. Até você que tem uma pequena chácara, um pequeno pedaço de terra, você pode tornar autossuficiente e ganhar dinheiro com esse pedaço de terra. Eu conheço muita gente, inclusive já falamos aqui no programa e vamos voltar a falar daqui uns dias, pessoas que têm um pedacinho de terra e estão ganhando muito dinheiro. Quer dizer, não é exorbitantemente, mas é uma quantidade suficiente para viver bem. Basta você pensar naquilo que você quer. E mentaliza aquilo. E mais um detalhe importante de tudo isso que nós falamos, é a sua fé, a sua religiosidade. Pode ter certeza absoluta, Deus existe. Pode ter certeza absoluta. Coloca ele na frente, mentaliza que você chega lá. E paga o preço. E paga o preço, porque tudo tem um preço. Não vai cair do céu. Você tem que fazer acontecer, então mentaliza e faz acontecer. É isso aí. Dona Ana Carolina, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Excelente o tema. E eu espero você agora, nesse ano de 2020, mais vezes aqui, ok? Eu que agradeço, Antônio. Obrigado. Bom, e o programa de hoje, ele chegou ao fim. E só para você ter uma ideia, eu vou terminar com uma frase muito interessante. Foco e simplicidade. Quando você chegar lá, conseguirá ver as montanhas. Um grande abraço, muito obrigado, que Deus os abençoe e até o próximo programa.